Passo agora a palavra ao nosso palestrante, Filomeno Varela. O palestrante Filomeno Varela, ele é de Cabo Verde. Ele atuou como professor universitário da Universidade Jean Piaget, Santiago, e também da Universidade Pública de Cabo Verde. Vai nos falar aqui, o professor, sobre a forma fraca da Judicial Review, na perspectiva de Mark Tuchenen. O que significa? Significa falar sobre o controle difuso de constitucionalidade. Bom, a minha intervenção aqui versa sobre o controle de constitucionalidade, versa o controle de constitucionalidade, o Judicial Review, mais apropriadamente, mais concretamente sobre o Judicial Review não ao Instituto propriamente dito, a criação jurisprudencial propriamente dita, o Judicial Review, mas sim as teorias que procuram explicar, legitimar, compreender ou apontar diretrizes para a superação de este ou aquele déficit do controle do Judicial Review exercido pela Suprema Corte Americana. Não sei, já terão ouvido certamente, no mundo ocidental, no panorama jurídico ocidental, vigoram dois grandes modelos de constitucionalidade, já muito familiares às pessoas que lidam com o direito, com o fenômeno jurídico. O modelo germano e austríaco, germânico, o modelo americano. O controle difuso, controle concentrado, controle objetivo, concentrado, com decisão com efeitos nulificantes da norma, efeito ex tunc, erga omnes, o juiz atuando nesse modelo como um típico legislador negativo. Típico legislador negativo. E temos o controle americano, o modelo americano, que é uma criação jurisprudencial porque não foi criada, não foi concebida pelos pais fundadores da Constituição americana. É uma criação, uma engenhosa criação jurisprudencial do juiz Marshall, há 200 e tal anos atrás, estabeleceu esse instituto que é o marco, o constitucionalismo ocidental. Há várias teorias que procuram justificar, constituir o arcabouço teórico, doutrinário, em torno desta figura, do Judicial Review. Há as teorias minimalistas, que entendem, que propugnam por uma atuação muito cautelosa, muito pouco expansiva, para não invadir o braço legislativo do governo. Que no sistema norte-americano deve ser, segundo o que foi concebido originalmente, deve ser o braço mais forte do governo lato sensu, do poder. Há as teorias procedimentalistas, que entendem
que a Suprema Corte ou os juízes constitucionais devem evitar de entrar em decisões que impliquem alterações muito substanciais na própria no próprio desenho jurídico institucional e desenho jurídico dos direitos fundamentais. Essa perspectiva mais procedimentalista. Há outras perspectivas, como a perspectiva originalista, que apregou que desculpem minha voz, estou lá sob o ar-condicionado e produz um efeito muito nefasto na minha corda vocal aqui. As teorias, os originalistas que entendem que o juiz deve se esforçar, o juiz constitucional, em traduzir na sua decisão o pensamento do legislador, o pensamento dos pais fundadores da Constituição norte-americana. Deve guardar uma relação de fidelidade, perscrutar na sua decisão aquilo que seria, ou que teria sido, o desejo dos constituintes, plasmado na Carta, na lei magna estadunidense. Há também os minimalistas. Bom, dentre as grandes teorias, surge hoje com muito vigor, já tendo números, vozes muito autorizadas, uma corrente que é a corrente do controle fraco, uma corrente doutrinária intitulada o controle fraco, o weak form of judicial review, que vem se contrapor àquilo que tem sido, aquilo que é o desenho desse instituto, que é o judicial review, que é uma decisão do julgador, não dispondo aparentemente de poderes constitucionais, poderes originários constitucionais de nulificar uma decisão do legislador ou do executivo, nulificando essa lei, arvorando-se num verdadeiro e autêntico legislador negativo, contrariando a própria decisão autovinculativa do povo através dos seus representantes. Então, essa corrente do Judicial Review é encabeçada pelo Mark Tushnet, que é um teórico, um constitucionalista norte-americano, que é um crítico do atual modelo forte do constitucionalismo. Então, o que é que ele... Eu tracei aqui um roteiro, vou procurar seguir esse roteiro para tentar, durante a minha intervenção, captar aquele conteúdo essencial, aquilo que eu considero essencial para este tema. Então é o seguinte, muita gente
corriqueiro se pensar que o controle o Judicial Review norte-americano carrega no seu seio, no seu bojo, uma menor carga política. É uma menor carga política do que o controle de constitucionalidade segundo o modelo europeu, segundo o modelo abstrato, sucessivo, objetivo. Então, por quê? Porque nos Estados Unidos os juízes julgam, decidem diante de um caso ou no âmbito de um caso concreto, perante-se demandado. Enquanto no âmbito da jurisdição ordinária concreta, enquanto no modelo europeu, o juiz é um legislador negativo, o juiz constitucional é um legislador negativo, porque a sua função primordial é defender, sobretudo, o direito das minorias e os direitos fundamentais. É o da garantia da ordem jurídica e constitucional, sobretudo o núcleo essencial do constitucionalismo, que é os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais. Então, há autores, isso já é uma aquisição teórica, de que o Judicial Review ela é dotada de igual densidade política tanto quanto o modelo europeu. Bom, há algumas críticas dirigidas, algumas críticas e alguns aplausos também, dirigidas ao Judicial Review. Resumindo-se, essas objeções em duas categorias, em dois tipos. A dificuldade contra-majoritária, enfrentada pelos juízes norte-americanos da Suprema Corte, e a supremacia judicial. São essas duas as principais objeções ao Judicial Review que se levantam nos Estados Unidos da América, no modelo norte-americano e nos outros modelos que se lhe segue os passos. Ou seja, a dificuldade contra-majoritária tem a ver com o fato de os juízes não serem eleitos para decidirem, ou anular uma lei do Congresso. Faltar-lhes-ia essa legitimidade, legitimidade democrática, à medida em que não são representantes do povo, eleitos diretamente. E a segunda objeção tem a ver com a supremacia judicial. Até que ponto se deve aceitar este paradigma da supremacia das decisões judiciais. Os juízes não eleitos, a dificuldade contra-majoritária tem a ver com isso, e porque não são eleitos, até que ponto? Porque na medida em que não são eleitos, se justifica ou não que haja uma força primacial das decisões dimanadas da Suprema Corte. Criticar a atuação da Suprema Corte, ou mesmo a própria existência do Instituto do Judicial Review,
não é exclusividade dos estudiosos atuais. Desde o seu nascedouro, o Instituto, sobretudo pelo seu caráter contra-majoritário, o Instituto desperta polêmica, que consiste na origem, como eu já disse, nesse caráter não democrático. Nessa crítica, que tem como foco essa carência de legitimidade, pode-se verificar duas componentes. Duas componentes. Essa crítica destaca duas componentes. Uma componente técnico-jurídica, que tem a ver com a utilização do direito vigente, a aplicação do direito vigente numa determinada ordem jurídica, e uma outra componente, consoante se queira, de conteúdo mais aberto e vago, indeterminado, quando se está diante de um caso em que não haja uma norma concreta a ser aplicada, em que os juízes têm de lidar com as disposições de caráter mais aberto, principiológicas, outros standards, outros postulados axiológicos, morais. Aí, então, as objeções se centram nessas duas componentes. O fato de essa dificuldade lida com um direito vigente numa determinada ordem jurídica, e também naqueles casos em que não há uma norma, em que os juízes têm de criar normas jurídicas, ou procurar, dentro de um espaço de plasticidade normativa constitucional, um espaço de acomodação daquele caso concreto, criando normas, substituindo o legislador, fazendo às vezes do legislador, porque a Constituição é indeterminada, é vaga, é principiológica. Então, aqui entra desculpem, o poder criativo dos juízes, fazendo às vezes do legislador. No primeiro caso, ou seja, na aplicação do direito vigente numa determinada concreta ordem jurídica, é mais fácil identificar. No primeiro caso, temos um direito concreto, uma norma jurídica que é aplicável àquele caso concreto. Por exemplo, quando a Suprema Corte Americana invalida uma norma estadual por violação ao artigo 8º da Constituição dos Estados Unidos da América, que dispõe sobre as competências do Congresso. Ele invalida uma norma estadual por violação ao artigo 8º da Constituição dos Estados Unidos da América. Nesse caso, a dificuldade é mínima. A dificuldade é mínima, porque se tratará de uma inconstitucionalidade, de um tipo de inconstitucionalidade formal ou orgânico, e não material, de uma puramente, pouco importa se a norma é conforme ou não, norma estadual, é conforme ou não em substância e matéria com a Constituição, pelo simples fato de ter sido e posto por um governo estadual usurpando as competências do legislativo federal ou nacional. Então, a questão aqui fica muito... O problema é muito... é menos agudo aqui.
Agora, o problema surge, essa dificuldade contra a majoritária carência da legitimidade democrática surge no momento da aplicação das normas do segundo tipo. As normas, os princípios, os valores, as normas em que o juiz, em princípio, sem um critério, sem uma base normativa sólida, que confira que cria um cenário de certeza e de segurança jurídica, cria num contexto de subjetividade, de idiosincrasia do legislador, do julgador, das opções individuais de cada julgador, cria normas para regular aquele caso que, entretanto, não está previsto, pelo menos de forma expressa, na Constituição, decore de interpretações, de criações, na verdade, do julgador. Subjetivas, decisões subjetivas. Então, aqui é que surge o grande problema, quanto à aplicação das normas do segundo tipo. Não as regras, mas as normas princípio, aos valores, aos princípios ou considerações mais com fundamento na moral. Então, ao determinar o conteúdo dessas normas abertas, vagas, indeterminadas, o juiz deixa de ter uma função eminentemente judicante, para passar a ter uma postura muito mais política, traçando opções políticas, porque a legislação é uma opção política, no sentido de que essa opção, aquela escolha do legislador não tem uma origem aparentemente democrática, a partir do Estatuto Magno da Organização da Sociedade, das relações que decorrem naquela sociedade. Ok. Então, uma vez que as críticas baseadas nessa dificuldade são centradas justamente na componente política, quando o juiz assume uma opção e decide, é natural que, do ponto de vista da posição político-ideológica de seus autores, sua origem varie de acordo com a composição majoritária da Suprema Corte em determinado período. Há períodos quem lida com o constitucionalismo americano, quem analisou a evolução da Suprema Corte verifica, ou terá verificado, que há períodos de uma maior expansão do poder da Suprema Corte, e há períodos em que as decisões são mais conservadoras, são mais retraídas. O julgador é muito mais deferente ao legislador do que em outros períodos, sobretudo no período Warren, uma Suprema Corte uma atuação muito progressista, de aquisições muito importantes no domínio de direitos importantes, domínios da vida muito importantes. A falta de uma norma clara
de uma certa vagueza no texto da Constituição, porque a Constituição é muito reduzida em termos de artigos e de emendas. Houve períodos em que a Suprema Corte teve uma atuação muito expansiva e há períodos em que tinha uma atitude de uma maior diferença para com o legislador. Então, temos aqui o período da Corte Warren, claramente progressista, e o Executivo, especialmente nos Estados, conservador. Então, a doutrina constitucional, da mesma maneira, inverteu os papéis, com trabalhos de acadêmicos liberais, exaltando a atuação judicial, e os conservadores a criticando, nesse período, criticando a atuação da Suprema Corte nesse período. E agora as coisas parecem novamente a mudar. A Suprema Corte tem um papel muito mais conservador e os autores progressistas voltam seus esforços para criticar a sua atuação. Ok. Então vamos ver o que é. Vamos ver agora a questão da supremacia judicial. A supremacia judicial. Essa ideia da supremacia judicial é muito enaltecida pelos analistas, pelos estudiosos do Judicial Review. A ideia da supremacia judicial. Um dos autores que criticam muito a supremacia judicial é o Stephen Griffin, professor da Universidade de Tulane, quem no início deste século publicou uma série de 3 artigos abordando a temática do Judicial Review e sua inserção no panorama estadunidense naquele período. A sua crítica começa pela constatação de que essa característica desenvolveu-se apenas no século XX, não fazendo parte da concepção do Judicial Review, tal qual foi concebido pelo juiz Marshall. Então, a ideia dele, a conclusão dele é que a afirmação da Suprema Corte enquanto poder contra-majoritário, enquanto legislador negativo, deu-se em 1958, no caso Cooper versus Aaron, no qual se estabeleceu que o Judiciário Federal é supremo na exposição do direito constitucional. Em 1958. É o marco dessa postura mais progressista, mais expansiva da Suprema Corte. Bom, o ponto central desenvolvido pelo autor, pelo Stephen Griffin, é o de que o movimento pelos direitos civis criou nos Estados Unidos o que ele chama de democracia de direitos, democracy of rights, em que os poderes políticos, muito atentos às reivindicações da sociedade, no sentido da proteção aos direitos individuais, encampam um discurso da proteção a tais direitos. E ele destaca que na democracia americana e contemporânea, todos os ramos do governo, todos os 3 poderes estão preocupados de maneira consistente com os direitos. E, genericamente falando, atuam para criticar, promover e aplicar direitos constitucionais importantes. Então ele define o que é a democracia de direitos. Ele diz que a democracia de direitos é uma conquista recente e valiosa. E diz: historicizar o conceito de democracia tem implicações significativas para o argumento tradicional sobre a legitimidade do Judicial Review. Então,
na perspectiva ou a partir do ponto de vista dos que apoiam o Judicial Review, sempre foi importante destacar o papel histórico que a Suprema Corte desempenhou na proteção dos direitos dos americanos contra os excessos da democracia maioritária, os abusos ou os excessos da maioria. Então, os estudantes mais atentos da aplicação do Judicial Review, da aplicação judicial da Declaração de Direitos, sabem que as decisões da Corte, protegendo valiosos direitos constitucionais, precedem o movimento pelos direitos civis. Pelos direitos civis. Então ele mostra nos estudos, nas análises, que a Corte naquele período estava assim, estabelecendo um verdadeiro status de democracia de direitos. Então, à medida que os poderes políticos democraticamente eleitos, ou seja, o governo e o legislativo, passam a atuar na proteção desses direitos, os direitos civis, o judiciário perde o seu poder, perde o seu diferencial em relação aos outros dois, que era justamente a melhor sensibilidade às demandas das minorias oprimidas pelo processo deliberativo democrático. Então, isso ocorre porque os outros poderes encampam um discurso, adotam um discurso de proteção dos direitos individuais e consequentemente, na política eleitoral, começam a trabalhar para que os seus ocupantes ajam da mesma maneira que eles fariam. Bom, o Stephen Griffin não chega a defender a extinção do Judicial Review. Ele reconhece a importância do papel exercido pela Corte. Pela Corte, enquanto os Estados Unidos não se tornaram o que ele classifica como democracia de direitos. O que o autor propõe é a adequação. Ele propõe a adequação a esta nova configuração democrática, em que os direitos fundamentais ocupam o centro do debate e a qualidade deliberativa do sistema. Então, ele reconhece que o poder legislativo possui canais ou aberturas mais adequadas às manifestações populares do que o judiciário, o que coloca em xeque a supremacia judicial, mas sem implicar a extinção do controle. O Judicial Review ele entende que deve estar disponível para os casos que são realmente matérias de julgamento, na medida em que atinjam apenas os litigantes, e não aquelas matérias que terão implicações a toda a sociedade, a toda uma coletividade, ou a uma pluralidade de pessoas. Além disso, ele entende que é consistente com a ideia da democracia de direitos que o Judicial Review esteja disponível para aqueles casos, hoje em dia muito raros, nos quais possa ser demonstrado que as avenidas da mudança política estão fechadas. E neste campo de disputas teóricas, de embates teóricos e doutrinários, surge uma posição muito radical, uma posição teórica muito radical, que é a doutrina sustentada sobretudo por Mark Tushnet.
os estudos dele, os esforços dele se enquadram na perspectiva do Critical Legal Studies, que apresenta uma forte crítica ao sistema praticado. Ele, defendendo uma posição muito populista, ele tenta imaginar um mundo no qual a tarefa de emitir opiniões constitucionais seja mais amplamente atribuída, mais amplamente distribuída do que atualmente. O monopólio da Suprema Corte acerca do que seja o direito constitucional, definir o que é o direito constitucional, faz com que as opiniões emitidas fora dela, fora da Suprema Corte, não tenham qualquer validade, a não ser e enquanto a Suprema Corte as adote. Bom, para sustentar, viabilizar a sua tese, ele faz uma distinção, ele introduz uma distinção entre o que ele chama de Constituição grossa, que é o Thick Constitution, e Constituição delgada, que é o Thin Constitution. A Constituição grossa seria composta por provisões detalhadas acerca da organização do governo, que, apesar de importantes, são indiferentes ao público, ou seja, não costumam gerar controvérsias populares. E a Constituição delgada é aquela constituída, sobretudo, pelas garantias fundamentais de igualdade, de liberdade de expressão e as liberdades no geral. Este conteúdo está previsto especialmente na Declaração de Independência e no preâmbulo da Constituição estadunidense. Bom, a questão que o Tushnet enfrenta é de como a Constituição é interpretada fora dos tribunais federais, em especial em comparação com a habilidade do Congresso em realizar tal interpretação. E sua conclusão é que, para os parlamentares, não raciocinem da mesma maneira que os juízes. Então, eles atuam na direção de promover. Ele entende e defende que os parlamentares, os legisladores e também os governantes devem agir no sentido da promoção dos valores substantivos constitucionais, ainda que sem o estilo formal característico do mundo jurídico. Então, ele critica o medo que os liberais têm de deixar o povo decidir questões controversas, preferindo tentar fazer a Suprema Corte decidi-las a buscar o apoio popular por meio da aprovação de leis ou emendas constitucionais. O desenvolvimento desta teoria passa pela análise política da forma como os liberais têm defendido o papel da Suprema Corte. Muito importante aqui, o termo liberalismo, os liberais norte-americanos, não guarda sinonímia ou semelhança com os termos liberais no mundo europeu. Os liberais nos Estados Unidos são os progressistas. São os progressistas, os liberais. Na Europa, na literatura e doutrina europeia, os liberais, na literatura política, liberais são os conservadores na Europa. Nos Estados Unidos, não. Os críticos, esta defesa feita pelos liberais os fez perder seu caminho.
na medida em que a Corte deixou de proteger tais direitos. Por exemplo, a liberdade de religião e as políticas de ação afirmativa em favor dos afro-americanos, para fazer prevalecer os interesses dos grupos majoritários. Então, ele chegou à conclusão que mesmo quando as posições liberais prevalecem na Suprema Corte, tais como o aborto e o direito de liberdade de expressão no universo cibernético, essas decisões têm um efeito negativo, consistindo na reação dos conservadores que as contra-atacam, apoiando legislações que restringam tais direitos, ou seja, que sejam capazes de superá-las, de reduzir seu impacto. Superá-las ou de reduzir seu impacto. Além disso, e mais importante, eles tentam influenciar o processo de indicação de juízes, garantindo no futuro apoio judicial às suas posições. Então, um dos trabalhos referenciais do teórico, do Tushnet, é o Taking the Constitution Away from the Kurds. Então, a sua atenção volta neste trabalho, marca a sua obra, a sua grande preocupação, a sua proposta, volta sobretudo para os designados modelos fracos de constitucionalidade, o weak form of judicial review, como o canadense, o neozelandês e o britânico, em que as decisões dos tribunais não necessariamente vincula o legislativo. Ele se interessa por esse modelo. E a proposta para superar, para adequar a atuação da Suprema Corte, a proposta que ele faz é essa, a introdução desse modelo de controle fraco no sistema americano. Ele diz que a invenção no decurso do século XX e daquilo que ele denomina de weak form systems proporciona oportunidade para, sob outras orientações, buscar mecanismos democrático e jurídico constitucionalmente consistentes em torno de algumas questões que perpassam o debate nos Estados Unidos da América, e a este nível, e que diz respeito à legitimidade democrática do controle jurisdicional, segundo os moldes do Judicial Review que se pratica atualmente nos Estados Unidos, que se caracteriza como um modelo muito forte de aferição de compatibilidade com a Constituição. Ele ressalta essa forma forte, o strong form of Judicial Review. E ele considera que o Judicial Review tayloriano e o que o professor Dan Cohen denomina de doutrinas semi-substantivas, como exemplos de soluções ou propostas teóricas aptas a conferir às decisões judiciais de efeitos típicos do weak form of Judicial Review, do controle forte em que uma norma se igualaria muito ao controle difuso brasileiro, porém exercido pela Suprema Corte, em que as decisões de inconstitucionalidade se aplicam apenas àquele caso discutido no processo, não retirando, não eliminando a norma eivada de vício do ordenamento jurídico, continuando a norma sendo válida para casos futuros. Tá bem? Ou até que o legislativo, a partir de uma nova concepção ou ideia de direito, ou de uma nova opção política, entender que aquela norma já não serve mais ao sistema
retira do ordenamento jurídico. Embora ele pontua, o Mark Tashnet, que embora no caso Marbury versus Maidson haja confirmado assentado a doutrina ou a jurisprudência de que a Suprema Corte tinha o poder de declarar inconstitucional uma provisão normativa editada pelo Congresso Federal, ele diz que o objetivo do poder que perpassa ou íncito ao caso julgado Marbury e a sua relação com a interpretação do texto constitucional levada a cabo por outros órgãos do poder político permaneceu contestada, ou seja, questionada durante décadas. Então, ele entende que o caso Marbury pode ser considerado como estabelecendo aquilo que alguns constitucionalistas ou estudiosos denominam de sistema departamentalista do Judicial Review. O departamentalismo se apresenta em duas variantes, sobretudo. Na primeira, cada órgão do poder detém uma base, uma responsabilidade, uma competência para determinar, de forma vinculativa, a constitucionalidade dos atos dos outros órgãos que afetam suas próprias decisões, suas próprias operações ou decisões. E o Marbury, Marbury, na visão, no entendimento do Tashnet, o caso Marbury se apresenta como um caso, um modelo departamentalista do Judicial Review, do controle departamentalista. Segundo esta primeira variante, ou neste sentido, na medida em que a Corte Suprema determinou que o Congresso Federal ou Legislativo não possui competências para legislar, retirando do Judiciário a competência para ferir a constitucionalidade dos atos normativos. Na segunda variante do departamentalismo, cada órgão do poder tem a competência para agir de acordo com aquilo que entende ser o melhor sentido de determinado texto ou segmento normativo constitucional, não lhe interessando o entendimento perfilhado pelos outros ramos do poder. Então, nesta perspectiva, o caso Marbury é também departamentalista. O departamentalismo, na primeira variante, foi uma descrição característica da prática constitucional estadunidense, por muito tempo, durante o século XIX. Em alguns aspectos, até o século XIX, em alguns aspectos, esta variante se apresenta bastante enfraquecida do ponto de vista substancial, como vimos até meados do século XX. Com efeito, o povo dos Estados Unidos age através de suas instituições. Pode definir os contornos do seu sistema judicial na medida em que a Constituição estadunidense é omissa relativamente ao Instituto. A própria prática do Judicial Review se sujeita a alterações em função da mudança na composição da própria Corte. Então, não é algo institucional. Tem a ver mais com circunstâncias conjunturais, com elementos conjunturais, relativos à composição da Corte, ao perfil, ou à ideologia dos integrantes da Corte. E sobre aquilo que eles consideram como sendo ou não constitucional. Então, o Tashnet defende que o Judicial Review, na sua forma forte, rejeita ambas as variantes do departamentalismo. E ele diz que, sob a forma forte do Judicial Review, as Cortes têm uma autoridade ou competência geral para dizer o que é a Constituição, e as suas interpretações são autoritárias e vinculativas, limitativas relativamente aos outros órgãos do poder, somente superadas pela via da emenda constitucional.
somente superadas pela via da emenda constitucional. E, neste sentido, e a título exemplificativo, a Corte, ele compara no sentido de aproximar, ver uma aproximação entre a atuação da Suprema Corte americana e a Corte Constitucional alemã, que para ele se enquadra nessa categoria do strong form, da forma forte do Judicial Review. Mas a doutrina, dentro desta perspectiva ampla teórica, há certas doutrinas que não obstante defenderem que o Judicial Review, na sua forma forte, é um mecanismo antidemocrático de controle de constitucionalidade, eles acompanham o Testnet na crítica ao Judicial Review e na proposta que ele faz para a superação dos dilemas. A possibilidade de uma mudança institucional do controle forte, tal qual se verifica hoje, se pratica hoje nos Estados Unidos, se concretizou a mudança institucional, a atenuação dessa carga de vinculação, de preponderância, de supremacia das decisões judiciais, se atenuou com o advento da Carta Canadense dos Direitos e das Liberdades, em 1981, e a sua famosa seção 33, introduzindo o controle fraco no seu sistema de controle de constitucionalidade através da cláusula não obstante. A proposta, a tese central da proposta do Testnet é a introdução dessa cláusula, a importação, a introdução dessa cláusula do modelo canadense, cláusula do não obstante, ao sistema americano, para que o Judicial Review se adeque melhor a uma vontade do legislador histórico dos Estados Unidos da América. Então ele faz esse apelo doutrinário para que se introduza uma cláusula no sistema constitucional dos Estados Unidos da América, por via de uma emenda, em que se incorpora essa cláusula do não obstante, ou seja, as decisões do Judiciário e da Suprema Corte não são dotadas de força dentro do caso concreto decidido, não restando a norma inconstitucional, naquele caso, excluído do ordenamento jurídico, pelo efeito da nulidade, porque as decisões de inconstitucionalidade declaram a nulidade da norma. Então, nesse caso, a lei continuaria constitucional para os casos futuros. Então, a inconstitucionalidade, os efeitos operariam apenas dentro daquele caso concreto. E por esta proposta, apenas ao legislativo cabe interpretar criativamente ou legislar, digamos assim, legislar em questões que têm a ver, sobretudo, com os direitos, e as liberdades fundamentais. É o que se passa também na situação na Grã-Bretanha, em que, embora não haja uma Corte Constitucional,
a decisão a lei declarada inconstitucional pelas cortes britânicas, só poderiam, essas decisões de inconstitucionalidade, só teriam efeito erga omnes ao nível do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Esse desenho institucional que o Tashnet propõe para o sistema norte-americano de controle de constitucionalidade. Bem, era isso que eu tinha para vos dizer. E muito obrigado pela atenção.